Olá, sétimo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Então, agora nós vamos estar iniciando o nosso segundo bimestre, né? E como vocês ainda não têm a apostila física, creio que essa semana, até quarta, no máximo quinta, vocês já devem ter pegado. Nós vamos estar usando a apostila digitalizada. Então, eu quero que vocês entrem no portal, como vocês viram no vídeo, e que vocês possam estar acessando o módulo 5, tá bom? Nesse módulo 5, nós vamos estar falando um pouquinho sobre os números racionais, o conjunto dos números racionais. Primeiro, vamos relembrar os conjuntos que vocês já conhecem. O primeiro conjunto que vocês sabem é o conjunto dos números naturais. Quem são o conjunto dos números naturais? São todos os números inteiros positivos, exatamente. Ou seja, aquele número que começa do 0, 1, o 2, o 3, o 4, até o mais infinito. E os números inteiros? Quem são os números inteiros? Os números inteiros são todos os números inteiros positivos e negativos. É aquele que vai do 0, 1, 2 positivo até o mais infinito e aquele do 0, menos 1, menos 2 até o menos infinito. Esses são os dois conjuntos que nós já estudamos. Agora nós vamos para um terceiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais. O que seria o conjunto desses números naturais? O que vocês imaginam que seja, hein? Exatamente. É os números que vocês falam, professora, é os números com vírgula, é os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração, todo número com vírgula, eles são os números racionais, certo? Então, agora nós vamos dar início à nossa aula para a gente conhecer um pouquinho melhor sobre esse conjunto. Vamos lá, nós temos aí conjunto dos números racionais. Eu projetei a apostila aqui porque a minha tá respondida e já fica mais fácil. Mas a de vocês, no conteúdo online, ela também tá da mesma forma aí. Olha só, no nosso cotidiano encontramos números de formas bem variadas, como os inteiros, os fracionários, os decimais. Esses números são chamados de racionais. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Conjunto dos números racionais. Vamos aí para as suas experiências. Tem um texto que vai ajudar a gente a entender melhor o que são esses números racionais. Ele fala do como o planeta se mexe e afeta o clima. No início do século XX, o servo Miluto Milankovic explicou como o deslocamento cíclico da Terra em relação ao seu eixo determina o avanço e o recuo das calotas polares e as eras glaciais. A maioria dos cientistas acredita que isso pode explicar parte do que está ocorrendo com o planeta. Entenda como isso acontece. Olha só, nós temos aí o Sol. Essa parte pontilhada aí de amarelo, nós temos a órbita circular. Essa outra parte, deixa eu aumentar para vocês verem. Essa parte aqui, pontilhada de azul, é a órbita elíptica, certo? E aqui nós temos o nosso planeta Terra, nós temos o eixo central e nós temos a inclinação disso daí. Continuando, em ciclos de 90 mil anos, a órbita da Terra em torno do Sol muda de elíptica para circular, ou vice-versa, devido à influência gravitacional de outros planetas. Neste momento, a Terra tende a uma órbita circular. Isso aumenta a incidência de raios solares. Também varia a inclinação da Terra em relação ao seu eixo central, de 22,5 a 24,5 graus, em intervalo de 40 mil anos. Quanto maior a inclinação, mais demarcadas são as estações. A atual é de 23,5 graus. Quanto menor a inclinação, maior é a formação de gelo nos polos. Vamos aqui para a primeira questão.
Já vimos que, quanto maior for a inclinação do eixo da Terra, mais demarcadas são as estações, de acordo com o texto. Represente os valores extremos dessa inclinação na forma de fração ocorrentes em intervalos de 40 mil anos. Então, a gente vê que nesse intervalo de 40 mil anos, a Terra ela vai ter uma inclinação que varia de 22,5 de 22,5 até 24,5, não é isso? Então, se ele quer que a gente represente esse valor na forma de fração, nós vamos escrever aqui, ó, 22,5, que é igual. Como que eu represento esse número em forma de fração? Lembra lá como que eu faço para representar? Eu vou escrever um número sem a vírgula, que é esse daqui. Quantas casas tem depois da vírgula? Somente uma. Se é somente uma casa depois da vírgula, então quer dizer que o denominador vai ser o quê? 10, exatamente. Então, quer dizer que na forma de fração, 22,5, eu represento ele como 225 décimos. Não é isso? A mesma coisa eu faço para esse aqui. Eu vou escrever o número sem a vírgula, que vai ficar 245. 245. Quantas casas depois da vírgula? Uma. Então, vai ser sobre 10. Se fosse duas casas depois da vírgula, seria sobre 100. Se fosse três casas, seria sobre 1000. E assim sucessivamente. 2. Como são chamadas essas frações? Essas frações elas são chamadas de frações decimais, não é isso? 3. Simplifique essas frações. Olha só, nós temos aqui 225 sobre 10, que é igual. Como que eu faço para poder simplificar 225 décimos? Observe que o 5, que a fração termina em 5 e 0. 5 no numerador e 0 no denominador. Se ambas terminam em 5 e 0, lembra lá dos critérios de divisibilidade que nós estudamos? Todo número terminado em 5 e 0 ele é divisível por? Exatamente, por 5. Então, 225 dividido para 5 vai dar 45. 10 dividido para 5, 2. Então, essa fração simplificada na forma irredutível vai ficar 45 sobre 2. A mesma coisa, a outra que eu tenho lá era 24,5 graus. Em forma de fração vai ficar 245 décimos, que é igual, simplificando por quem? Terminou em quais números? 5 e 0. Então, quer dizer que esse número em forma de fração, esse número simplificado na forma irredutível, vai ficar 245 dividido, olha só, dividido para 5. Mas essa letrinha aqui não tá ajudando, hein? Dividido para 5 é igual a 49. 10 dividido para 5 é igual a 2. E aí, nós temos a quarta questão. Como podemos escrever a atual inclinação da Terra na forma de fração decimal? Qual que é a atual inclinação da Terra? Vamos ver aqui? Olha só. Qual que é a atual? 23,5 graus. Então, na forma de fração decimal, eu vou escrever o número sem a vírgula. Se é uma casa depois da vírgula, então vai ser 235 sobre 10. Questão número 5. Como são chamados esses números fracionários e decimais? Esses números fracionários e esses números decimais, olha aqui no início, onde ele fala que nós temos aqui os números fracionários e os números decimais. Esses números são chamados de números o quê? Racionais, exatamente. Continuando aqui na nossa próxima questão. Luísa foi ao supermercado fazer compras, chegando lá, aproveitou as ofertas da semana. Então, nós temos aqui o leite, que custava
R$ 9,70 passou a custar R$ 8,35. Temos o macarrão, que custava R$ 6,90, com desconto passou a custar R$ 5,95. Questão 6. Quanto economizará se levar uma caixa com 12 sucos na promoção? Então, olha só que interessante. O preço do suco, nós temos aqui o suco aqui embaixo, olha. O preço do suco normal, ele custa R$ 3,50 e ele, com desconto, R$ 2,45. Então, eu quero saber qual que vai ser a diferença, quanto que ele vai economizar. Então, eu vou pegar R$ 3,50 vezes 12 unidades, que vai dar R$ 42. E vou pegar o preço promocional, que é R$ 2,45 vezes 12, que vai custar R$ 29,40. Para eu saber essa diferença, eu vou pegar R$ 42 menos R$ 29,40 e vou subtrair. E vou descobrir que eu vou economizar um valor de quanto? R$ 12,60. Então, tá aí, Luiz economizará R$ 12,60. 7. Quanto gastará se resolver comprar 3 pacotes de macarrão da oferta? Então, são quantos pacotes de macarrão? 3. Cada macarrão com o preço da oferta, da promoção, custa quanto? R$ 5,95, exatamente. Então, eu vou multiplicar 3 vezes R$ 5,95. E aí, vou descobrir que ela vai gastar um valor de R$ 17,85. Questão 8. Quanto economizará se levar 5 litros de leite? Então, olha só, a mesma situação da questão 6. Eu vou calcular o valor do preço normal com o valor do preço promocional. Se são 5 unidades, então 5 vezes R$ 9,70. Lembra como que eu faço essa multiplicação de números decimais? Eu posso montar ela normal, 9,70, vezes colocar o 5 lá embaixo, fazer a multiplicação e no final da multiplicação eu vou contar quantas casas tem depois da vírgula. Então, são 2 casas, então eu vou contar 1, 2 e vou colocar. Vai ficar R$ 48,50. 5 vezes R$ 8,35. Então, vai dar um valor de R$ 41,75. Esse é o valor que ela iria pagar no valor da promoção. Então, subtraindo, a diferença é de R$ 6,75. Olha que bacana. Dando continuidade aqui para a gente entender um pouquinho da onde surgiu esses números racionais. Eles surgiram há muito tempo lá no Egito. Depois qualquer coisa, vocês pausam aí só para vocês lerem aí. Eu vou explicar bem de forma resumida para a gente seguir aqui. É que lá no Antigo Egito, o que acontecia? Eles marcavam o território e aí a enchente do rio Nilo, ela vinha e aí ela tirava tudo, ela destruía tudo. E quando ela destruía, o que acontecia? Eles precisavam estar marcando o território novamente. Só que dificilmente eles conseguiam estar marcando esse território de forma exata. E aí a divisão da terra foi uma das coisas que surgiu o homem a estar inventando os números fracionários. Então, na verdade, ela surgiu da necessidade de estar utilizando pedaços da parte de um todo. Entenderam? Vamos lá, continuando aqui, ó. Você já estudou as frações e números decimais. Você sabia que eles possuem algo em comum? Exatamente, os números, as frações e os números decimais, eles possuem algo muito, muito em comum. Olha só,
As frações e os números decimais pertencem ao mesmo conjunto, eles estão lá dentro desse mesmo conjunto, que é o conjunto dos números racionais. E ele é representado pela letra Q, exatamente, por essa letra Q aí. Em geral, nós dizemos que todo número escrito na forma de P sobre Q, ou seja, na forma dessa fração, ele é um número racional, sendo que P e Q são números inteiros e Q tem que ser diferente de quem? De zero. Observe que P e Q pode ser escrito tanto positivo quanto negativo. E já que P e Q são inteiros, todos eles são inteiros. O número racional pode ser representado por um número decimal exato ou periódico, ou seja, vamos relembrar aqui, o que é o número decimal? É um número que pode ser escrito em forma de fração, certo? Então, 10 sobre 2 é um número racional? Sim, já que é uma fração. 5 sobre 2 é racional? Sim. 1 sobre 3 é racional? Sim. Mas observe, quando eu pego 10 e divido para 2, quanto que é 10 dividido para 2? 10 dividido para 2 é 5. Aqui, ó, vou mostrar para vocês aonde eu tô aqui, porque tem gente perdido. Olha, tô nessa primeira parte aqui, ó. 10 dividido para 5, 10 dividido para 2, 5. 5 dividido para 2 não vai dar inteiro, vai dar 2,5. 1 dividido para 3 vai dar o quê? Uma dízima periódica, que é 0,3333. Então, olha o que ele falou para a gente aqui. Vai ser um decimal exato e um decimal periódico. Então, tudo isso daí são os números racionais. Mas o que os números decimais têm a ver com tudo isso? Você já ouviu dizer que toda fração é uma divisão? Exatamente, toda fração é uma divisão, vocês sabem disso. Por exemplo, 1 sobre 4 é a mesma coisa que eu pegar 1 e dividir para quanto? Para 4, não é isso? Apesar que o resultado vai ser um número que? Decimal, um número com vírgula. Então, nós temos aí, ó, se temos uma fração do tipo 1/4, nós podemos representá-la com o número decimal 0,25, já que ao dividirmos o numerador 1 pelo denominador 4, obtemos o quociente 0,25. Portanto, podemos afirmar que os decimais e as frações são recursos que usamos para representar o mesmo número racional. Vamos ver alguns exemplos disso que eu estou falando. Olha só, quando eu pego aqui, lá nessa parte azulzinha aí, ó, 3 dividido para 4 vai dar 0,75. Se eu pegar menos 17 dividido para 4, vai dar um resultado de menos 4,25. Se eu pegar menos 100 dividido para 8, isso vai ser igual a menos 12,5. Então, naturalmente, nós podemos transformar os números decimais em frações decimais. Ou seja, eu posso pegar os números com vírgula e transformar ele para fração decimal, certo? Olha o que eu estou falando aí, ó. Estou pegando aqui, ó. Menos 3,05. O que é menos 3,05? É eu escrever o número sem a vírgula, que vai ser 305, dividido, quantas casas que tem depois da vírgula? 2. Então, vai ser sobre o quê? Sobre 100. A mesma coisa com 0,75, que dá 75 centésimo. Menos 0,125, que vai dar menos 125 sobre 1000. Os números naturais e os números inteiros são racionais também? Será que eles são racionais também, os números naturais e os números inteiros, gente? Olha só, lembra que quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o mais infinito. Quem são os números inteiros?
0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, para o mais infinito e para o menos infinito. Pergunto para vocês, o conjunto dos naturais, ele está dentro do conjunto dos inteiros? Tá, não tá? Porque o conjunto dos inteiros não contém o 0, 1, 2, o 3, o 4. Exatamente, o conjunto dos naturais está dentro dos inteiros. Mas e os inteiros está dentro dos naturais? Não tá. Por quê? Quem que é o conjunto dos inteiros? Não tem a parte dos negativos? Os negativos não são naturais. Mas aí, será que os racionais, os naturais e os inteiros estão dentro dos racionais? Vamos ver? Olha só. Tanto os números naturais quanto os números inteiros pode ser classificado como os números racionais, pois cada um deles pode ser expresso como uma fração. Olha que interessante. Então quer dizer que todos os números naturais, todos os números inteiros também vai ser racional. Mas por que, tia Ingrid? Olha só, quanto que é 15 dividido para 3? 15 dividido para 3, para início de conversa, ele não é um número racional? Por quê? Porque ele é uma fração. Mas quanto que é 15 dividido para 3? É 5. Mas 5 não é um número natural? É. Mas 5 não é um número inteiro? É. Então também vai ser um número racional? Vai. Exatamente. A mesma coisa para o menos 50 dividido para 5. Quanto que é menos 50 dividido para 5? Vai ser menos 10. Exatamente. Menos 10 é um número natural? Não. Mas é um número inteiro? É. E é um número racional? Sim. Então, quer dizer que todo número natural, todo número inteiro, ele está contido dentro da onde? Contido dentro do conjunto dos números racionais, certo? Então, a gente finaliza essa página e a gente continua na próxima aula.